Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Imobiliárias em Foco, onde o foco é a sua imobiliária, o foco é a prosperidade da sua imobiliária. Já vou aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a Crintocred e a Superlógica, que eu gosto sempre de deixar claro que sem eles não teria condições da gente estar produzindo esses materiais e colocando à disposição do mercado. Você pode assistir esse podcast em todas as plataformas do mercado em si. E volto a dizer, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão de alguma entrevista, sugestão de algum entrevistado, entra no meu Instagram, @rosalvobarreto, mande suas questões, manda sua pergunta, sua sugestão, que será muito bem-vinda, sempre com foco aí na sua imobiliária. E hoje eu estou aqui com o Douglas, da Marcas e Patentes. A Marcas e Patentes é uma empresa especializada em marcas e patentes, atuando verdadeiramente em todo o Brasil. Ele tem pontos de atendimento em todo o Brasil. É uma empresa muito forte nesse sentido. E a ideia hoje é bater um papo já sobre essa questão da Marcas e Patentes, por que ela não está tão difundida, o que acontece com a sua marca nesse sentido. E eu vou passar primeiramente a você, Douglas, para que você possa se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a Ideal, e aí a gente volta para o nosso assunto aí. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você, Rosalvo. Obrigado pelo convite. E, aliás, em nome da Ideal Marcas e Patentes, agradeço o convite. Para a gente é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, bater um papo sobre esse tema tão relevante hoje, que é a questão de propriedade intelectual de marcas e patentes. Bom, eu sou consultor lá na Ideal Marcas e Patentes, sou advogado. Aliás, hoje a Ideal tem um staff jurídico para esse atendimento ao cliente, questão de propriedade intelectual em geral. Então, em nome da Ideal, estou aqui representando hoje a nossa diretoria, inclusive, para a gente bater esse papo aí. Maravilha, maravilha. Bom, já para a gente ir aquecendo bem esse negócio, quando a gente fala hoje em Instagram, quando a gente fala em Facebook, as pessoas entendem claramente a importância de ter o seu nome, vamos chamar assim, vago na plataforma, né? Porque ele vai lá, tenta registrar o nome no @ alguma coisa no Instagram, então ele tem que aprovar no Instagram, ele tem que aprovar no Facebook, ele tem que aprovar no Twitter, ele tem que ter toda essa linha. Por quê? Se existe o nome já de alguém, eu já perdi o Instagram, eu vou ter que criar um nome, botar um A a mais, ou seja lá o que for, para conseguir nesse sentido. A prova é que tem lá fulano de tal original, fulano de tal real, quer dizer, são os nomes que as pessoas colocam, não porque elas querem colocar, mas porque ela não consegue, não tem como cadastrar o mesmo nome para duas pessoas. Mas a marca registrada, ela na minha visão, ela se tornou um pouco abandonada. O marketing de hoje em dia, o foco no processo digital, na minha percepção, faz com que a marca, o conceito de que ele patenteia a sua marca, que obviamente sei da segurança que ela dá, ela está um pouco perdida. Eu sei das consultorias que a gente dá para as imobiliárias, muitas imobiliárias, quando a gente vai levantar, a marca está desprotegida, esse tipo de situação. Então, para que a gente possa começar esse papo, o que exatamente é uma marca registrada? Como é que se aplica isso a uma imobiliária para as pessoas que estão nos ouvindo aí? Ótimo, vou direto na situação prática, né? Boa. O registro de marca, ele nada mais é do que a proteção daquele elemento nominativo que eu uso, o nome da minha empresa, da minha marca, né? E aquele desenho que identifica a minha marca. Identidade visual, que a gente usa muito no mercado. Aliás, eu posso proteger uma marca sem essa identidade visual, apenas com o nome, em alguns casos específicos, né? Mas, basicamente, é a proteção desse ícone, desse design diferenciado e desse nome que eu utilizo para identificar a minha empresa, né? Todo mundo tem um nome. Sim. E a marca, a empresa também precisa ter esse nome, essa distintividade, e a proteção de marca é para isso, para que eu seja único naquele nicho de atividade que eu atuo. E como é que o mundo não, mas o Brasil, porque a marcas e patentes no Brasil é uma coisa, em outro país é outra situação, mas como é que eu sei que tal marca é registrada? É registrado como? Eu digo isso porque os nossos ouvintes, a gente está falando aqui com muito imobiliário do interior, está falando, obviamente, com pessoas de marketing, mas está falando com pessoas que montaram a sua imobiliária e não tem muita noção, às vezes, nesse sentido. Então, quando eu falo em patentear uma marca, ele vai patentear como? Onde é que prova que ele é dono da marca?
que seria isso? Muito boa a tua pergunta. É até engraçado falar sobre isso, Rosalvo, porque alguns anos atrás a gente ouvia muitas pessoas falarem que iam registrar a marca no cartório. Boa. Aliás, muitos clientes que eu ia atender, o cara diz, não, já registrei no cartório. Como assim, rapaz? Não existe isso. Ou já passou na junta comercial. Exato. O nome é meu. A ideia de que, peraí, eu passei na junta comercial, aquela razão social e aquele nome fantasia, tá resolvido o meu problema, né? E não é bem assim. A gente tem hoje um órgão, uma autarquia federal que regulamenta o registro de marca no Brasil. Legal. Então ele está acima de qualquer instituição que se... prometa registro de marca. Não existe hoje um caminho a não ser o INPI para o registro de marca, né? Tá. E isso a gente faz através, antes de mais nada, de uma pesquisa no banco de dados do INPI para saber se aquela marca está disponível ou não. Que o órgão é o INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Perfeito. E a partir do momento que passa o meu nome ali, eu patenteio a minha marca nessa situação e ela passa a valer. É caro isso? Já a primeira pergunta que as pessoas têm. Nem um pouco, Rosalvo. Aliás, não é puxando sardinha aqui para o nosso lado, mas o processo de marca já foi muito caro, porque ele era muito segmentado. Eu tinha poucas empresas que registravam marca no Brasil, né? Hoje, a gente tem um volume muito grande de registro de marca no nosso país. Eu falo isso para os clientes, e é corriqueiro isso na Ideal. Eu tenho mega indústria na nossa base, mas também tenho aquele cara que faz o chocolate em casa. Eu tenho o torneiro mecânico. Que tá protegendo a marca dele. Que tá protegendo a marca, justamente por aquele viés da internet, né? Eu tô divulgando a marca, eu preciso estar protegido em relação a ela. Uhum. Então, hoje, ficou muito mais acessível o registro de marca a nível Brasil para qualquer tipo de empresário, né? Não existe hoje um empreendedor que esteja fora da possibilidade de investir no registro de marca, né? Hoje, o universo de registro de marca ele é muito mais democratizado, vamos dizer assim. Ele permite falando da tua área, né? Aquele cara que divulga apenas o nome dele como corretor imobiliário, mas também uma mega empresa da área registrar a marca. Entendi. Aí o cara acaba tendo que mudar, não tem o direito de utilização da marca. Perfeito. Então, dentro dessa linha, quais são os riscos, então, de não ter uma marca registrada na minha imobiliária? O principal deles é eu ter que mudar aquele nome que identifica a minha empresa, aquela logomarca. Chega a ter que mudar. Chega a ter que mudar. Por quê? Porque assim, basicamente, vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho duas empresas, né? Uma empresa de 30 anos de mercado e uma outra que tem 3. As duas empresas competem no mesmo mercado, na mesma atividade aí no ramo imobiliário. Não interessa se é na mesma cidade, estamos falando interessa. no Brasil. A gente está falando a nível Brasil, o registro de marca é a nível Brasil, tá? Existe uma lenda no mercado, o cara tá lá no Acre, eu tô no Paraná. Não importa, o registro é a nível nacional. Eu parto dessa premissa de que o registro é a nível nacional. A partir disso, essas duas empresas competem no mercado. A de 30 anos, passou-se o tempo de mercado e nunca pensou em registrar. Ou se pensou, passou batido rapidamente, ali aquela conversa rápida com alguém que tem. Com 30 anos de mercado, com 30 anos, a marca dela, vamos chamar assim, ou o nome dela na junta comercial. Perfeito. E aí outro de 3 anos, mais espertamente, fez lá o branding da marca, criou o nome e foi lá e registrou. Esse de 3 anos, se ele tiver a concessão de marca, com todos os prazos esgotados para questionamento, ele pode notificar o cara de 30. E o cara de 30... tem que mudar a marca. Tem que mudar a marca. A gente tem casos na Ideal, case lá, infelizmente, de pessoas que tiveram que mudar a marca. Chegaram até a gente notificados em empresas de muito tempo de mercado. E a conversa do empresário eu não vou mudar. Eu tenho 30 anos. Boa. Só que não tenho o que fazer. Se eu for para se ele não mudar? Se ele não mudar, aí a gente tem a primeira esfera de notificação extrajudicial. Ele vai ser notificado extrajudicialmente, ele vai ter um prazo, segundo o notificante, para mudar essa marca em tanto tempo. Se ele não muda, eu tenho a hipótese de reiteração. A partir dali, eu já estou apto a entrar com medida judicial. E a medida judicial é um processo rápido, teoricamente, porque eu tenho um certificado de registro. Esse certificado é um título executivo judicial. Então, com base nisso, eu posso entrar com uma medida de execução e pedir para essa pessoa parar de usar a marca. Além disso, se ela não parar, eu também posso cobrar o aluguel da minha marca, porque ela pensa dúvida. Que é dela, mas é minha. Né? Esse é o viés econômico, né, Rosalvo? É muito legal falar sobre isso também, porque aquele que tem registro de marca, ele pode licenciar uma marca a nível Brasil. Tá. Então, às vezes, nessa notificação, o cara diz, olha, não vou mudar. Vamos conversar sobre um licenciamento? O dono da marca pode autorizar o uso dela por tanto tempo e em tantas áreas do território nacional, com base no investimento específico. Então, eu ainda tenho esse viés econômico também a se pensar. Tá. E a marca ela pode ajudar a imobiliária a se destacar em um mercado competitivo ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontece? O registro de marca, basicamente, ele tem esse poder de te proteger, sem dúvida, mas de tornar essa marca um ativo intangível.
Tá. Então eu tenho um baita patrimônio na minha mão quando eu registro essa marca. Se eu tenho um patrimônio, um ativo intangível na minha mão, a possibilidade de negociação é muito maior. E obviamente ela fica numa vitrine muito maior. Tá. E quais são os principais ativos, se você puder falar sobre Claro. os intangíveis de uma imobiliária que pode ser protegido por uma patente aí? Bom, a gente tem hoje a questão, por exemplo, da marca em si, é o carro-chefe, né? Eu protejo a identidade visual. Ok. Eu posso trabalhar com um software específico daquela imobiliária, que foi criado por essa imobiliária. Entendi. O ativo intangível ele vai percorrer toda a estrutura dessa empresa. Por exemplo, quadro de funcionários, de colaboradores. Isso é um ativo intangível de uma empresa. Porque na possibilidade de negociação dessa empresa, aquele quadro pode ser negociado como um ativo intangível. Entendi. Então você tem até essa possibilidade, né? É. Aquela cartela de clientes gigantesca de anos de empresa também é um ativo intangível. Então tem várias possibilidades a partir disso. Legal. E isso influencia na questão da valorização da imobiliária também no mercado ou não? Sem dúvida, porque hoje a gente tem consultores especializados nesse tema, né? Pessoas que analisam o valuation de uma marca. Tá. Então o cara vai analisar todo esse percurso da marca, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de 30 anos, qual a minha abrangência em território nacional, quantos clientes que eu atendo hoje corriqueiramente, qual é o meu quadro de colaboradores, qual é o meu staff jurídico, o que eu tenho ali de mecanismos que facilitam o meu processo de atendimento ao cliente, Tá. um software, um aplicativo, o que eu protegi de metodologia daquele trabalho. Então, tudo isso vai gerar negócio a partir do valor da marca. Entendi. Eu tenho dois casos que eu acho que é legal para ilustrar. Não vou citar o nome dos dois, mas o que aconteceu, só para as pessoas entenderem. Nós tivemos um caso no Brasil, uma grande empresa de hambúrguer, de fast food, mundialmente conhecida. O cara foi passear nos Estados Unidos, dono de uma lanchonete no Brasil, achou legal pra caramba a rede, gostou do sanduíche da rede, chegou no Brasil, ele patenteia a marca dessa rede, no nome da lanchonetezinha dele. Isso eu não sei se você sabe Muito bom. história, não, mas foi real. Uhum. Essa empresa levou 10 anos para entrar no Brasil, porque não conseguia negociar a compra da marca dele, porque ele sabia o tamanho da empresa. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa está nos ouvindo e pode assustar ela nesse sentido. Eu também tive um caso aí comigo de um cliente nosso que o NPI aprovou a marca dele e a concorrência veio brigar com ele. Tipo assim, olha, o teu nome ele tem o mesmo som que o meu ou tal. Mas após o NPI ter aprovado, ou passar por todos os momentos que deveria, sinto muito, o cara também não pôde fazer nada. Perfeito. E meu cliente, você veja, se ele não tivesse patenteado, ele teria dançado. Porque para muita gente que não sabe, se você puder explicar um pouco isso, quando eu entro com pedido de registro de marca, o INPI solta lá através do Diário Oficial, sei lá o que, você vai explicar isso melhor. E a pessoa que é dona de marca tal é que tem que dizer, não, eu não concordo por isso, por isso, por isso. Se você puder explicar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O processo de marca, resumidamente, ele começa com um depósito de pedido de registro. Então eu vou lá junto ao órgão federal, junto minha documentação, peticiono esse início de processo e vou requerer essa proteção. Dentro de 30 dias, em média, ocorre a publicação que você se referiu. Essa publicação está lá no Diário Oficial do INPI e o INPI vai abrir um prazo de 60 dias para possíveis oposições. Então imagine que eu uso a sua marca lá em Manaus. Aí vi que você depositou, eu vou através do meu advogado apresentar uma objeção ao teu pedido, com argumentação jurídica própria. Tá, mas o INPI ele não corta isso? A não ser que, porque assim, ele também tem momentos que o INPI não aprova, né? Perfeito. Qual é o caso dele não aprovar e qual é o caso que tem alguém que fale que tem algo a dizer, tipo casamento, né? Esse é o momento isso. Agora. Muito boa a tua referência, porque esse prazo de oposição é para isso. Tá. É para eu interessado nessa marca dizer, não, peraí, eu tô de olho. Mas INPI. se eu tentar uma marca óbvia, por exemplo, o próprio INPI já diz, não pode. Perfeito. Acabou. A oposição, ela não garante que aquele processo vai ser negado. A minha oposição, ela ajuda na fundamentação da análise do INPI. Então, veja, imagine que o processo ele é depositado e ninguém se interferiu. O INPI vai analisar com aquele depósito apenas. Tá. Agora, se eu tenho uma oposição, o juiz do INPI vai analisar esses dois elementos, o pedido, mas também a argumentação contrária. Tá. E é o que a gente diz para os nossos clientes. Em alguns casos específicos, vale muito a pena a oposição. Porque assim, a lei de propriedade industrial, ela, no artigo 124 dela, ela traz as proibições para registro.
Então, quando eu vou analisar um possível pedido de registro de um cliente seu, por exemplo, Rosalvo, o que eu faço? A busca de viabilidade. A busca vai levar em conta os elementos para trás, as anterioridades especificamente. Então, o nome é X, eu vou analisar tudo que tem com aquela marca parecido no ramo de atividade. Se eu encontrar alguém com registro, eu já vou dar esse parecer arriscado para o teu cliente. Não vou dizer negativo, geralmente, né? Esses escritórios aí de marcas e patentes são advogados que comandam. Tá? Regra geral, sim, né? Tá. O Ideal Marcas e Patentes, por exemplo, hoje é um corpo jurídico, são advogados que atuam na área, então é uma consultoria jurídica. Por isso é tão importante a gente analisar previamente para eu mitigar os riscos desse futuro processo. Para eu não colocar o cliente numa vitrine, né, destacando ali o pedido de registro dele, para que esse concorrente, inclusive, notifique. Porque às vezes o concorrente já tem registro, eu estou colocando o cliente numa sinuca de bico. E essa análise prévia não me garante o êxito, claro que não, mas me dá um norte de viabilidade para esse possível pedido. Isso eu acho que é tão delicado, acredito eu que você, não sei se vai saber disso ou não, acredito eu que não, mas uma coisa famosa no mundo que ocorreu agora, todos nós sabemos da história do Rock Lutador. Uhum. E aí ele criou um produto, ele criou um filme, essa história é real. Ele fala, digo isso porque ele fala isso em entrevista. E o cara que ele lutou no Rock 2 era o Apollo Creed, que morre lá no Rock 3, Rock 4, alguma coisa assim. Bom, aí ele cria um filme chamado Creed. Uhum. Muita gente que está nos ouvindo já assistiu esse filme, que era o filho do Apollo Creed. Uhum. Então ele cria esse Creed 1, Creed 2, juro pra você que eu não entendi, no Creed 3 ele perdeu todos os direitos. Uhum. E numa entrevista ele fala, fui eu que criei o cara, fui eu que criei o filme, fui eu que criei tudo, e eu não tenho mais direito, não soube o que ocorreu aí, mas ele fala claramente que ele não tem mais direito, o nome Creed ou filme, ou continuar com o filme Creed, ele não pode mais. Chega a esse nível de não sei se você chegou a acompanhar isso ou não, mas não, você com marcas e patentes muito é legal inclusive. de você olhar, porque muito interessante. O Creed 3 já não é mais de Sylvester Stallone. Já não é mais. Isso mostra o quanto pesa a proteção da marca. Quando a gente fala em marca, só para que as pessoas possam entender, eu posso partir por uma questão do livro, eu posso partir por uma questão de apostila, até onde vai o direito autoral nesse sentido? Bom, vamos lá. A gente trata hoje de propriedade intelectual como um guarda-chuva, né? Propriedade intelectual em geral, onde abaixo disso eu tenho ali a propriedade industrial. O que é propriedade industrial? Marcas, patentes, indicações geográficas, registro de software. Isso é propriedade industrial. Por que industrial? Porque remete à questão comercial, né? Legal. Agora, remete a questão comercial? Sem dúvida. Industrial. Industrial, comercial, né? Porque fala parte... diz respeito, se refere a negócios, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender. E aí, dentro desse universo de propriedade intelectual, também tenho direitos autorais. Então, eu tenho ali outros procedimentos que protegem propriedades intelectuais. O livro, por exemplo, é uma propriedade intelectual, mas é mais voltada para o direito autoral. Entendi, mas que o cara pode, se ele não registra, se ele não tem algo que proteja ele pode alguém copiar e ele perder. Caso de música existe isso também. Sem dúvida. O exemplo do filme que você trouxe aí, muito possivelmente foi protegido esse roteiro através de um direito autoral lá no início. Se existe essa proteção, tudo que vier depois disso pode ser questionado de alguma forma. Lá fora, cada país tem o seu mecanismo jurídico para isso, mas muito possivelmente foi questionado em via judicial isso. O Jorge Ben, aí puxando esse assunto, né? O Jorge Ben, ele teve um caso que o Rod Stewart copiou parte da música dele, tanto que daí um dos acordos foi fazer um show junto, isso muitos anos atrás, né? Foi provado e o próprio Rod Stewart, muito na humildade dele, ele falou, não, realmente eu achei que ou ninguém ia perceber, ou que ia passar batida, essa pessoa também não tivesse importância. E aí ele pagou e fizeram um show juntos, quer dizer, isso é muito mais sério do que a gente pensa, então, nesse sentido. Né? Ainda mais com o mundo da internet que a gente vive hoje, né, Rosal? Eu faço hoje uma publicação aqui, e quem tá lá na Malásia vai ver essa publicação automaticamente. Eu abri essa conversa nossa falando da questão do Instagram, da questão do Facebook. Então eu vou lá, ponho o meu nome no Instagram, ponho o meu nome no Facebook, show de bola e tal. É possível, quer dizer, o quanto eu ser o detentor da marca,
ele está acima disso, quer dizer, como tendo a patente da marca, eu posso interferir no Facebook, Google ou Instagram? Depende. Por que eu vou usar o termo depende? Porque assim, dentro do INPI eu tenho ao todo 45 classes em que eu posso proteger uma marca. Boa. Isso é importante de pontuar. Eu tenho uma classe específica para imobiliárias. Então imagine que alguém está tentando registrar a IG lá no Instagram de imobiliária tal, mas existe um registro de mesmo nome que não é uma imobiliária no Instagram. Tudo bem, aí ele não pode. Não consigo notificar. Isso. Agora, se essa empresa estiver usando de forma comercial no Instagram, divulgando para a mesma área imobiliária, eu posso, sem dúvida, notificar esse camarada. Tá. Peraí, você está usando a IG do Instagram, eu tenho registro, eu quero que você tire em tanto tempo. Boa. Tá? E se ele não tirar, o próprio Instagram é obrigado a tirar? Muito boa a tua pergunta, porque a gente tem casos hoje, tive um caso específico de uma cliente minha, que ela tinha registro de marca com a gente, aliás tem até hoje, e ela foi derrubado o IG dela. Derrubado, porque a pessoa foi pedir e disse, teoricamente, para o Instagram que tinha registro dessa marca. E o Instagram, para analisar isso, derrubou da minha cliente por um tempo, até que tivesse um parecer. Nós notificamos o Instagram, não, peraí, tá registrada a marca que a nossa cliente tem, e derrubamos o IG que foi pedido pela concorrente. Então, nesses casos, o próprio Instagram faz essa análise com o detentor da marca, né? E um caso muito prático e muito utilizado no mercado imobiliário, não sei se você pode esclarecer isso ou não, hoje eu compro palavras no Google, né? Então eu vou lá, vou comprar a palavra, vou colocar o nome da imobiliária concorrente. Então se a imobiliária concorrente líder da cidade é conhecida pra caramba, eu vou lá e compro esse nome para que eu possa, cada vez que alguém clicar lá procurando essa imobiliária, eu apareça lá do lado direito ou abaixo como que eu tivesse comprado essa palavra. Se eu tenho a patente, eu posso tirar essa busca? Também cabe discussão, porque, por exemplo, se eu falar sobre domínio de site, vou um pouquinho mais além. Comprei o domínio de site lá da imobiliária tal, e aí eu não sou o detentor da marca. Se essa imobiliária tal tiver o registro de marca, como eu comprei o domínio, ela não pode me compelir a mudar. O que ela pode fazer é que eu não anuncie aquela marca lá dentro. Tá, daquele entendi. site, por exemplo, daquele sítio virtual. O que tem acontecido muito hoje é, por exemplo, a gente notifica esse concorrente, olha, você comprou o domínio, ok, mas eu não quero que remeta a marca do meu cliente. E esse camarada indicar para um outro site. Ele se utiliza do domínio, que era para ser meu, para ir para o site dele. Boa. E é um paralelo porque você está pontuando, que eu acho muito relevante. Teoricamente, como você comprou aquelas palavras, porque você compra do Google aquelas palavras, isso aí. eu posso fazer. Tudo cabe discussão hoje em dia, né? Então, tudo nesse ponto jurídico, Rosalvo, é muito relativo às coisas, principalmente quando eu tenho esse ponto aí de internet. Eu sempre digo para os clientes assim, cuidado com todo o campo que você está pisando, analise antes, previamente, quando a gente fala de propriedade intelectual, para você mitigar os riscos. Mas, teoricamente, no campo das ideias, eu comprei aquela palavra, eu posso usar ela. Eu tive 2 casos de cliente, teve um que, não vou nominar, mas a pessoa teve que tirar. Um portal imobiliário, pasme no que eu vou te falar agora, ele vai lá, como a relevância do nome do cliente não era caro, porque a compra do Google, quem está nos acompanhando, eu vou comprar a palavra-chave. Então, se eu vou comprar uma palavra-chave Y, nome de uma imobiliária, pode ser que seja barato essa palavra-chave. Perfeito. O portal comprou essa palavra-chave por 0,0 centavos. A pessoa que nós não temos uma lista telefônica no Brasil, então se eu quero descobrir o telefone de uma empresa, eu vou no Google. Colocava no Google, aparecia o portal. Quando ele clicava e ia no portal, o portal vendia o clique para a mesma imobiliária, olha que vou dar um chute, por R$1,50. Perfeito. Então ele pagava 20 centavos, 10 centavos pelo nome da imobiliária e vendia para a própria imobiliária o cliente a R$1, R$1,50. Resultado. Nós notificamos, né? O escritório do cliente notificou e eles tiveram que tirar rapidamente. Por quê? Porque o que ele alegou? Que a nossa marca, esse nome, ele é registrado e que o outro não poderia usar como forma de propaganda.
o portal tirou. Você vê, aí a gente tem toda a questão de anunciar essa marca como uma propaganda. Então eu tô comprando aquela palavra e divulgando em cima disso. Sem dúvida, aqui cabe uma notificação, né? Aqui eu tô captando clientes. É o que a gente usa muito como termo jurídico de aproveitamento parasitário. Então eu vou lá no Teu Sucesso, Rosalvo, eu vou começar a pegar essas palavras-chave ali do teu nome, vou começar a utilizar ali e captar clientes com o teu nome. Isso é ilegal, isso é concorrência desleal. Eu não posso fazer isso e aí cabe sem dúvida a notificação. Legal. E o cliente, ele está lá no interior da Amazônia, está no interior do Ceará, ele está no interior do Maranhão, fora através de vocês, que depois eu vou dar os seus dados para quem quiser entrar em contato. Mas quais são os primeiros passos para a pessoa registrar? Que tipo de empresa ela procura isso no Brasil? Na realidade, assim, hoje a gente tem escritórios especializados no tema a nível Brasil, né? Hoje está muito fácil a gente captar informações sobre o tema. Agora, escritórios especializados sobre o tema são poucos, porque são advogados que entendem do assunto especificamente. Seriam empresas de marcas e patentes. De marcas e patentes, né? Que hoje se especializaram na área jurídica para isso. Antigamente não era tanto assim. Hoje a gente tem uma especialização no direito para a propriedade intelectual e propriedade industrial, tá? Então o cliente vai procurar uma empresa de marca e patente. O ideal é que esse primeiro contato seja para analisar a viabilidade da marca. Você tem que fazer a busca, porque existe um processo a ser feito prévio antes do início do processo em si. Isso. Então eu vou analisar com todos os dados que eu tenho, analisando jurisprudência, lei, e vou dar um parecer técnico para esse cliente. Está disponível a marca, aí a gente pode fazer as tratativas para iniciar esse processo. Legal. E quanto mais cedo a pessoa fizer, melhor, porque mesmo, né, não me leva a mal. Poxa, já tenho a patente dessa marca, já tenho o registro dessa marca. Poxa, eu dancei. Mas é melhor ele pegar uma marca nova quando ele está pequeno e fazer uma transição disso. Eu sempre gosto de colocar. Ficou muito clara a transição na época do Banco Real para o Santander. Sem dúvida. Então ele entrava o Banco Real enorme, o Santander pequenininho do lado direito da marca, e levou 1 ano e meio essa transição até a hora que Santander passa a ser maior, pequenininho o Banco Real, e chega uma hora que tira o Banco Real. Perfeito. Ou seja, houve a transição da marca nesse sentido. Então a pessoa ela não tem que, na tua visão, é preferível ela ver isso o mais rápido possível. E se tiver que trocar o nome, trocar, porque ela não tem saída. Perfeito. Chega uma hora que ela vai ter problema. Eu gosto de usar aqui o termo de que o registro de marca é preventivo. Eu não posso trabalhar com o registro de marca como se ele fosse um remédio para o meu problema. Entendi. Porque é o que eu digo para os clientes. Eu encontrei uma anterioridade registrada, teoricamente, na maioria das vezes, eu não tenho o que fazer. Cabe discussão jurídica, judicial? Sempre cabe em algum nível ou outro. Mas a maioria das vezes a decisão judicial mantenha a decisão do INPI. O juiz togado vai manter, a maioria das vezes é isso. A jurisprudência é muito favorável à decisão do INPI. Então o que eu indico para os clientes é que ele faça o registro preventivamente. Evite riscos futuros, até pela questão do investimento. Hoje o investimento para o registro de marca é muito menor do que era antigamente. Então, de forma muito fácil, prática, com uma empresa especializada, eu consigo evitar riscos futuros aí. Legal. Existe algum caminho que, na tua visão, ele consiga auxiliar ou encurtar o caminho? Ou vamos imaginar que a marca dele já está patenteada, ponto. Existe algum caminho que ele possa... por exemplo, eu sei de casos onde se o nome que eu estou tentando patentear, eu provo que ele é meu, pode ser que o NPI dê 2 patentes, né? Não sei ou não. Como é que isso é possível? Como é que funciona essa situação? Antigamente, até uns 10 anos atrás, a gente tinha um registro que a gente chamava de palavra de uso comum, de termo de uso comum. Então, eu e você estávamos usando Casa da Embalagem. E aí eu registrei Casa da Embalagem em Curitiba e você, Casa da Embalagem em CWB. Querem dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Boa. O INPI concedia para os dois. Hoje, a gente tem casos mais específicos para esse tipo de concessão. Regra geral, ele não concede mais. O que ele faz indefere o posterior. Agora, cabem exceções, né? Por exemplo, eu consigo comprovar que eu uso a marca há mais tempo, mas o meu concorrente tem uma palavra diferenciada associada a essa marca. A análise do INPI se dilui ou não essa marca. Por exemplo... Legal. Ideal imobiliária, vou usar o nosso termo, né? Ideal imobiliária. E aí, lá na Bahia tem negócios ideal imobiliária. O INPI vai analisar se a palavra negócios é diferenciada ou não para que a gente possa conviver no mercado.
Entendi. Mas, regra geral, eu trabalho com a perspectiva de que não dá. Depois, essa análise que o INPI vai fazer para mim. Legal, legal. Poxa, show de bola. Acho que as pessoas aí conseguiram tirar bastante dúvida nesse sentido. Ô Douglas, e se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem entrar em contato com a Ideal, como é que elas entram em contato com vocês? E como é que funciona isso? Ela pode tirar dúvidas? No caso da pessoa que tem dúvidas com a marca dela, seria possível isso? E se sim, por onde? Bom, a gente tem hoje contato via WhatsApp, Instagram, e-mail, a gente fica à disposição dos clientes. Tá. Hoje a gente atende muito pela plataforma de WhatsApp Business ali, então o cliente que está lá na Bahia entra em contato, o consultor vai atender automaticamente ela, né? Tá. Hoje o nosso telefone, o WhatsApp é 41 DDD 3022 3919. Mandou uma 41 3022 3919. 3919. Eu digo isso e repito porque eu sempre gosto de dizer que a maioria das pessoas do nosso podcast, Imobiliários em Foco, são empresários que ouvem. Perfeito. E quando eu digo ouve, ele está ouvindo no carro, ele está indo de um trajeto ao outro. Então, por isso que eu enfatizei, porque geralmente estão nos ouvindo. Ótimo. Então, ele pode entrar em contato com você por ali ou com o pessoal da sua equipe da Ideal Marcas e Patentes. Isso, o Instagram é Ideal _marcas, ele pode entrar em contato com a gente lá via direct. Tem o nosso site também, que é idealmarcaspatentes.com.br. A gente está à disposição aí dos clientes. Maravilha. Só tenho a agradecer você, muito obrigado aí pelo esse papo. Eu acho que as pessoas conseguiram ter uma noção que não é tão complicado isso, mas que é importante verificar isso. E muito obrigado a você que está com a gente, que está nos ouvindo. Muito obrigado de participar. Nosso objetivo com o podcast Imobiliárias em Foco é sempre ser um podcast voltado à imobiliária. Volto a enfatizar, se você tiver algum assunto que você acha interessante discutir, se você tiver alguma pessoa que você sugere que ela possa ser entrevistada, entra no meu @rosalvobarreto, no meu Instagram, e passe para a gente para que a gente possa verificar isso. Nosso objetivo é o crescimento da sua imobiliária, é o conhecimento seu como empresário e prosperidade à sua imobiliária. Muito obrigado.